onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade. Onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade, Senhor. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens. Graça e paz. Shalom, shalom, shalom. Deus os abençoe, Deus os guarde, Deus os livre e os abençoe, fazendo com que a promessa do nosso Deus dure para todo sempre. Assim eu creio e assim eu declaro sobre as nossas vidas. Queria que você pudesse compreender que nós estamos num tempo de um chamado de Deus para as nossas vidas. É um chamado de Deus para a minha vida, é um chamado de Deus para a sua vida. É um chamado de Deus onde nós estamos aprendendo para podermos receber cada vez mais. Bem-vindo a este nosso devocional, bem-vindo a este nosso tempo de aprendizado, esse nosso tempo de reflexão, esse tempo de conhecimento, esse tempo onde Deus tem nos mostrado e nos revelado coisas para que nós possamos estar sendo tratados, para que nós possamos estar sendo moldados e para que nós possamos estar sendo restituídos de todas as promessas que Deus tem. Você crê nisso? Então, permaneça conosco, continue conosco, compartilhe este vídeo, compartilhe esta live. Hoje Deus vai falar muito aos nossos corações. Ele vai trazer um nível de restauração para que nós possamos ser capacitados pelo poder e autoridade que vem do ensino da palavra e da glória dele. Queria dar as boas-vindas ao Walter, a Aninha, a Thaís. Queria dar as boas-vindas à Ana Júlia, a Deise, Ismê, Laura, Paulo. Que vocês sejam abençoados, que cada lar que vocês têm, que cada lar que vocês representam, possam estar sendo edificados pela palavra profética do Senhor. Lucas Varca, Deus te abençoe, meu querido. Quanto tempo! Passe aqui, venha bater um papo conosco, sinta-se em casa, você é de casa. Deus possa te abençoar, te edificar, né? Que você possa saber que você é amado, que você é querido e que tem muita gente que ainda confia em você, tem preferência por você e que você é um menino que cresceu já hoje, um rapaz que vale ouro, que tem Deus que pode trazer à existência coisas sobrenaturais sobre a sua vida. Creia nisso, tome posse de uma promessa para você, para sua casa, para sua vida, em nome de Jesus, assim seja. Amém? Eu queria hoje dizer para você que nós estamos muito felizes, né? Cada dia que passa, a gente é impactado por algo novo. Cada dia que passa, a gente recebe algo novo. E hoje não foi um dia diferente. Hoje é um dia em que nós estamos vivendo uma promessa se cumprindo, né? Dia após dia, as coisas se renovam. E eu queria, antes da gente começar o nosso estudo, voltar a completar um pouco mais aquele nosso testemunho do meu jardim de inverno. Vocês não têm ideia do nível de florescimento que esse jardim de inverno tem tido. E hoje Deus me fez olhar para ele e me fez lembrar de uma coisa
muito importante que eu queria que você pudesse compreender. Nós estamos entrando no outono. O outono é quando as plantas perdem as suas flores e perdem as suas folhas. Outono não é tempo em que as plantas renovam as suas flores, muito menos as suas folhas. Então, quando nós olhamos para aquela palavra que fala que o semeia alcançaria o que colhe, nós estamos compreendendo que Deus tem estabelecido novos tempos para o homem e para a humanidade. Um tempo que vem dele o propósito, um tempo que vem dele o cumprimento da promessa. Você consegue compreender isso? Deus tem feito com que a sua palavra possa estar se cumprindo nos mínimos detalhes quando nós começamos a olhar para as coisas que às vezes parecem insignificantes na nossa vida, nas coisas insignificantes ao nosso redor. E eu queria lhe dizer, Deus não precisa de um grande milagre nas nossas vidas para continuar sendo Deus. E nós precisamos compreender que a vida cotidiana, ela é um milagre de Deus para nós. Levantarmos pela manhã e termos um fôlego de vida já é um milagre que Deus nos dá. Levantarmos pela manhã, abrirmos os nossos olhos e termos saúde para levantar da cama já nos faz diferentes de uma grande multidão que encontra-se enferma, hospitalada, com deficiências ou debilidades. Mas eu preciso te dizer, Deus tem nos abençoado, Deus tem nos edificado, Deus tem nos dado dificuldades, porém tem nos dado soluções, tem nos apresentado a verdade que nos leva a crermos que Ele é por nós, que Ele está por nós e que Ele permanecerá sendo por nós. Creia, não duvide, Deus tem um propósito para você. Deixa eu ver quem acabou de chegar aqui. Dona Leni, seja bem-vinda, a mãe do pastor Marcelo, da pastora Fran, sogra da pastora Fran, que é uma segunda mãe, na verdade, né? Bia, shalom Bia, Deus abençoe. Giovana, seja bem-vinda, Gi. Permaneça conosco. Hoje Deus tem uma palavra que pode mudar a sua vida. Eu vou falar sobre um destino profético de crescimento, sobre um destino que a Bíblia nos traz para crescermos. E eu quero lhe dizer, Deus fará maravilhas na tua vida. Creia, não duvide, não tenha vergonha do que você possa estar sendo acusada pelo mundo ou pelo inimigo, mas nós somos libertos do inimigo, que foram as duas ministrações de ontem e de antes de ontem, para podermos ser capacitados pelo Senhor. Beth, Deus abençoe, abençoe Lins, abençoe sua família, abençoe suas filhas, seus netos. Deus esteja com vocês, em nome de Jesus. Uma bênção para o Maurílio, né? Que vocês possam estar sendo abençoadas diariamente, todos os dias, o maná do Senhor possa estar sobre a tua casa, para lhe trazer provisão, para lhe trazer amparo, para lhe trazer bênçãos. Amém? Eu queria hoje já mergulharmos na nossa palavra, queria mergulharmos no nosso estudo, mas antes disso eu ia te pedir, por favor, compartilhe esta live. É uma live hoje que vai trazer muito ensino, uma live hoje que vai trazer muito conhecimento, e eu tenho convicção que vai trazer um novo tempo para muitas pessoas. Dona Terezinha, seja bem-vinda, esteja conosco. Dona Terezinha, sogra da Luana. A Luana hoje deu um testemunho lindo, tremendo, de como Deus trabalhou na vida dela, como Deus tem agido na vida dela, para ela ser um instrumento de cura na vida de tantas pessoas. E a cura começou por ela. Ela decidiu ser curada. E quando ela decidiu ser curada, Deus a curou e tem lhe usado como um instrumento de cura para tantas outras pessoas, né? Vamos lá?
Meus amados, nós estamos com um propósito, né? Mês de maio é um mês especial, é um mês que nós celebramos o Dia das Mães. O Dia das Mães fala de concepção, fala de criação, e quando nós falamos de concepção e de criação, nós olhamos para o Criador, para o Deus eterno, todo-poderoso, né? Quando nós olhamos para o mês de maio, nós olhamos para o mês em que Pentecostes é celebrado. Então existem dois eventos muito importantes no mês de maio que falam de geração de vida e que também nos sugerem transformação de vida através de um novo nascimento, a obra redentora do Espírito Santo. E quando nós falamos de Pentecostes, a obra redentora do Espírito Santo nas nossas vidas, nós precisamos compreender que o Senhor tem um propósito gigantesco quando Ele fala que enviaria o Consolador para que nós pudéssemos estar vivendo até a consumação dos séculos com esta presença de Deus nas nossas vidas. Quando nós cremos no Consolador, quando nós cremos na presença do Espírito Santo em nós, através de nós, nós tomamos posse de algumas coisas e nós precisamos fazer com que estas coisas possam crescer e se desenvolver nas nossas vidas, para que nós possamos ser empoderados, capacitados e possamos atingir uma maturidade espiritual que nos leva a vivermos de uma forma diferente, a pensarmos de uma forma diferente e, por consequência, termos hábitos, atitudes e comportamento diferente. Eu quero lhe dizer algo: nenhuma pessoa que é tocado pelo poder do Espírito Santo permanece da mesma forma. Ela é transformada, ela é sarada, ela é salva, ela é curada, ela é impactada por aquilo que vem do céu na sua vida. Então, eu queria lhe dizer, continue nesse propósito de deixar Deus falar com você, de deixar Deus agir na sua vida, de dizer para Deus: Senhor, molda a minha vida, molda a minha existência, para que eu possa ser diferente, para que eu possa ser capacitado, para que eu possa ser empoderado, para que eu possa atingir a maturidade espiritual, para que eu possa crescer dia após dia até atingir a estatura de varão perfeito. Não duvide da obra que o Espírito Santo tem para fazer na sua vida. Não duvide do nível de restauração que você pode ter quando se entregar verdadeiramente ao Senhor. Nós falamos do mover de Deus nas nossas vidas para gerar rompimento, para gerar ativação, para gerar avivamento, para gerar capacitação. Nós somos chamados para sermos a noiva do Cordeiro, e a noiva, ela é adornada pelo Espírito Santo, o amigo do noivo. E aí, eu quero lhe dizer, o Espírito Santo tem muito para fazer na tua vida, o Espírito Santo tem muito para agir na sua vida, o Espírito Santo precisa cumprir uma promessa que Deus fez para você, de que você possa ter uma vida abundante, que tem um destino, viver a eternidade no céu, viver a eternidade na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem toma posse dessa bênção, se manifeste, porque essa bênção não é para mim, essa bênção não é exclusiva minha, essa bênção é para todos nós que cremos no nome do Deus eterno e todo-poderoso. Meu amado e minha amada, você precisa tomar posse da sua vitória, você precisa tomar posse do seu destino, você precisa tomar posse dos decretos que Deus celebrou para você. E hoje
eu queria lhe dizer que nós seremos moldados por algo que vai acontecer. E eu queria que você que está com a sua Bíblia ou não, pudesse acompanhar comigo a leitura de 2ª Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 7. Uma palavra de Deus para a tua vida, uma revelação de Deus para a tua existência. E hoje é dia de você tomar posse de algo glorioso para você. E esta palavra vai revelar-nos uma vontade de Deus para cada um de nós. Vamos lá? 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, ou de equilíbrio. Amém? Um verso tão pequeno, um verso tão curto, e um verso que eu queria dizer para você: Deus não lhe deu espírito de covardia. Mas pastor, o que significa isso? O que é isso? Eu quero lhe dizer que covardia, na essência, na origem da palavra, fala de amedrontamento. Amedrontamento é medo, é timidez. Então, covardia, amedrontamento, medo, timidez. Nós não temos um espírito de covardia. Nós temos um espírito que foi nos dado para sermos ousados, para sermos capacitados, para sermos cheios, para sermos transformados. E hoje eu queria refletir com você sobre este empoderamento que nós temos nas nossas mãos para nos levarmos a um nível sobrenatural, a um nível de poder, de autoridade, de reino, que nós meditamos na nossa devocional de ontem. Porém, muitos de nós estão tímidos, estão vivendo um espírito de covardia e não estamos tomando posse da promessa que Deus tem para nós, da promessa que Deus estabeleceu para os seus filhos. E eu queria refletir hoje com você sobre o medo. O que é o medo? O que é esse espírito de covardia? O que é que tem afrontado muitas pessoas e não tem deixado com que essas pessoas possam mergulhar na presença de Deus e viver o seu sobrenatural? Talvez você diga assim: eu não sou medroso. E eu vou mostrar para você que existem tipos de medo, e muitas vezes nós precisamos saber trabalhar esses medos que nós temos, que muitas vezes ficam escondidos em emoções secundárias que nós temos e que tem nos impedido de viver a manifestação da presença, do poder e da glória de Deus. Nós começamos a compreender e a entender o que é o medo quando nós vamos lá para o livro de Gênesis, a criação. E Deus criou o homem e criou a mulher, e estabeleceu uma aliança com o homem, com a mulher, e disse: vocês não podem comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Pois se vocês descumprirem esta regra, descumprirem esse propósito, haverá sobre vocês uma maldição, e certamente vocês morrerão. E o homem come, e a mulher come do fruto daquela árvore. Quando o homem e a mulher comem do fruto daquela árvore, os seus olhos se abrem, e eles percebem que estavam nus, porque eles deixaram de ter na vida deles a inocência e passaram a ter a consciência dos seus atos. Então eles trocam a inocência de Deus, da aliança que haviam com Deus, pela consciência natural dos seus erros e dos seus pecados.
E no verso 10 do capítulo 3 de Gênesis, a palavra de Deus nos relata o seguinte: e o homem declarou a Deus quando Deus foi procurar pelo homem. Ele diz assim: ouvi o som do seu caminhar no jardim, e, vendo que estava nu, tive medo, e por esta razão me escondi. Eu queria que você pudesse compreender algo. O pecado gera uma reação. Esta reação está associada ao receio, ao medo, e o homem foge da presença de Deus. Quando nós entendemos que o pecado gera o medo, nós compreendemos que este medo torna-se uma das emoções primárias do ser humano. A psicologia fala que existem 4 emoções primárias: o medo, a alegria, a tristeza e a raiva. Hoje nós vamos desvendar o que é o medo nas nossas vidas. E eu quero lhe dizer, a partir de hoje, Deus vai fazer uma obra na sua vida e você não terá mais medo. O medo será algo anulado na sua vida, porque você vai compreender os passos que você precisa dar para romper todo tipo de medo na sua vida, todo tipo de medo que te prende, todo tipo de medo que tem te trazido um espírito de covardia, um espírito de timidez, de amedrontamento. Você foi chamado para vencer todos os obstáculos da sua vida, e o medo é um dos obstáculos que o mundo muitas vezes nos coloca para nos impedir de romper. E nós vamos hoje falar sobre algo que você vai dizer ao final da nossa devoção, ao final do nosso estudo: eu não tenho mais medo. Eu tenho certeza disso, porque hoje Deus vai esquadrinhar o seu coração, e o empoderamento que o Espírito Santo faz é para que você possa ser livre de tudo aquilo que possa estar te impedindo de ser cheio dele. E aí nós precisamos compreender que para poder ser cheio de Deus, nós precisamos tirar algumas coisas que estão ocupando espaço, e o medo ocupa espaços, ocupa domínio nos nossos corações, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, e nós precisamos tirar isso da nossa vida para podermos sermos cheios pela presença do Senhor, pelo nome e poder, autoridade de Deus. Amém? Olha só, quando nós compreendemos o medo, nós passamos a nos compreender, e nós precisamos olhar para cada um de nós e olharmos para os nossos medos e saber que muitas das nossas atitudes têm consequências e estão amparadas pelos medos que nós sentimos. O medo, ele pode ser uma acusação interna da nossa consciência, ou pode ser uma acusação externa de fatores limitantes que nós temos. Por exemplo, eu quando era criança, não sei se minha mãe está me vendo, eu peguei um grampo de cabelo e enfiei numa tomada em casa. Rapaz, foi um estouro. Por sorte, acho que tinha fusível naquela época no quadro de casa, torrou tudo, queimou tudo o fusível, mas eu tomei um baita de um choque. Era a tomada do corredor que ia para o banheiro. Consequência, eu tenho um pavor de mexer com energia elétrica que vocês não têm noção. Eu vou mexer com energia elétrica e minhas mãos transpiram, eu começo a suar frio, e eu procuro evitar mexer com energia elétrica, porque um dia um trauma me gerou um medo, e eu preciso conviver com esse meu medo para poder romper os meus limites. Eu queria hoje conversar com você sobre isso.
como é que o teu medo tem gerado consequências na sua vida? Quando nós olhamos para a criação, quando nós olhamos para Deus, quando nós olhamos para o primeiro relato de medo que houve na humanidade, nós podemos tirar algumas conclusões. A primeira delas é que o medo representa a ausência da presença de Deus. Quando nós compreendemos que esse medo é causado pela ausência, é causado pela falta de amparo, é causado pela falta de uma palavra de destino, por uma promessa nas nossas vidas, o medo também é causado pela incerteza dos cenários, pelas incertezas da vida que nós vivemos, pelas incertezas que muitas vezes o mundo tem colocado diante de nós, pelas incertezas que muitas vezes o mundo tem feito a gente gemer e tem feito a gente sofrer. Eu queria te dizer, quem tem Deus na sua vida não tem medo. Minha mãe acabou de entrar. Mãe, seja bem-vinda. Eu acabei de dar um testemunho de quando eu enfiei um grampo de cabelo numa tomada aí em casa, e isso me trouxe medo. E eu estou falando de sequelas do medo, de traumas que geram medo. Nós precisamos então entender que quando nós estamos amparados pela presença do Senhor nas nossas vidas, quando nós estamos amparados pela presença de alguém que tem maturidade ao nosso lado, nós depositamos a nossa confiança nessa pessoa, nós depositamos a nossa esperança nessa pessoa, nós depositamos a nossa credibilidade nesta pessoa. Ó, minha mãe está dizendo que lembra bem do dia, viu? Foi um estouro, foi um espanto em casa. Faz tempo já, eu era criança ainda, viu? Então, quando nós mergulhamos nesse patamar, nós precisamos compreender que nós temos medo porque não sabemos lidar e onde descarregarmos tudo aquilo que nos causa medo, tudo aquilo que nos causa aflições. Os medos, eles podem entrar na nossa vida por questões que nos levam, por traumas. Traumas geram medo. Muitos erros que nós temos também vão gerar medos. Muitas pisadas de bola que nós damos ou sofremos também nos leva a termos medo. Quebras de alianças também nos geram medo. Quantos medos nós temos que são gerados por experiências ruins, por experiências traumáticas? Quantas pessoas lutam com os seus medos porque tiveram decepções nos seus relacionamentos? Eu fico imaginando, por exemplo, uma noiva deixada no altar, ou um noivo deixado no altar, um trauma que vai fazer com que estas pessoas não consigam mais se relacionarem, terem novos relacionamentos. Uma pessoa que tem um trauma que gera rejeição por medo de não serem amadas, de não serem queridas. Então, o medo, como uma das emoções primárias que nós temos, ela vai gerar emoções secundárias que nós precisamos controlar nas nossas vidas. O medo gera raiva, o medo gera o espírito de defesa. Pega um cachorro e começa a afrontar o cachorro, começa a bater no cachorro, para que ele tenha medo de você. Quando ele puder, ele vai reagir com raiva, com furor. Muitos de nós, homens, por medo, reagimos com raiva, com ira, com rancor, com ódio. Por medo. Eu queria lhe dizer que essas raízes de amargura que são geradas pelo medo precisam ser
e removidas da nossa vida, para que Deus possa nos encher com a sua presença. Vergonha gera medo. Crises financeiras, emocionais, sentimentais, existenciais geram medo. Quantas pessoas têm medo de viver porque sofrem medos? Eu conheço uma pessoa que perdeu um filho, aliás, perdeu 2 filhos, e ela tem medo de viver, ela tem medo de morrer, para sofrer a dor, ou para ver a dor, ou gerar a dor em outras pessoas. Quantos medos nós temos que tem nos traumatizado, que tem nos gerado paralisias e tem nos impedido de romper. Eu quero lhe dizer que hoje nós seremos livres e libertos dos nossos medos para podermos viver algo novo na nossa vida. Existem, segundo a Bíblia, 3 tipos de medo, segundo a palavra de Deus. O primeiro tipo de medo são os medos patológicos, os medos da fobia, que são gerados pelo comportamento e pelo relacionamento que o homem tem com o mundo que vive. Tem gente que tem medo de andar de avião, tem gente que tem medo de subir num prédio pelo elevador, tem gente que tem medo de sangue, tem outras pessoas que têm medo de escuro, tem pessoas que têm medo de ficar doente, tem pessoas que temem animais, aranha. A pastora Adriana tinha medo de borboleta, precisou ser liberta, sarada, curada deste medo, né? Existem pessoas que têm medo de tantas coisas, de nadar, né? Não pode nadar, tem trauma com água. Teve pessoas que tiveram algum acidente, e esses acidentes transformaram o evento num medo, numa fobia, num trauma que traz sequelas para esta pessoa. Tem gente que tem medo de ficar sozinho, tem gente que tem medo de morrer, tem gente que tem medo de ter medo, e aí se torna uma paranoia. Quantas fobias nós lidamos, quantas fobias nós temos, quantas fobias nós desenvolvemos dentro das nossas emoções, dentro dos nossos comportamentos, dentro da nossa vida, e que nós precisamos saber controlá-las, que nós precisamos saber administrá-las. E quantas vezes nós precisamos tratar essas nossas fobias para podermos ter rompimento. Mães que perderam um filho e têm medo de engravidar de novo por causa da experiência traumática que tiveram. Mães que fizeram aborto e têm medo agora da gravidez por conta do erro que cometeram. Quantas pessoas que foram traumatizadas nos seus relacionamentos com rompimentos e têm medo de assumirem novos relacionamentos, uma nova vida, um novo recomeço. Eu quero lhe dizer, hoje é tempo de nós vivermos o novo de Deus. Não importa qual seja o chamado que Deus tem para você, o que você precisa compreender é que o medo que você sente pode ter um amparo, uma salvação e uma cura no Espírito Santo, na presença de Deus na sua vida, que vai te dizer: fica tranquilo, fica tranquila, eu estou contigo, eu estou segurando nas suas mãos, eu estou ao teu lado, não vai nada te fazer mal. Um segundo tipo de medo que existe na palavra de Deus é o medo que fala da covardia, do espírito de timidez, do espírito que nos impede de sermos ousados neste mundo. Por que você tem medo de declarar a tua vitória? Por que você tem medo de declarar a palavra de Deus que está sobre a sua vida? Por que nós temos medo de sermos ousados, de dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará? Por que eu tenho medo, ou eu sou covarde, de dizer que Deus é o meu Senhor, é o meu Salvador, que Deus é quem me sustenta? Por que nós temos medo
porque nós somos covardes, porque nós temos espírito de timidez e limitamos a nossa boca em falar, em profetizar e declarar, porque o medo veio pelo pecado, veio pelo erro, e é uma das formas que Satanás usa para poder nos inibir de recebermos a promessa de Deus nas nossas vidas. Mas hoje estará por terra todo espírito de timidez da sua vida. Hoje será estabelecido sobre você um tempo de conquista, um decreto de vitória, e todo espírito de timidez será rompido na tua vida, e você vai dizer: eu tenho um Deus, Criador do céu e da terra, eu tenho um Deus que prometeu para mim uma vida, e uma vida abundante, eu tenho para mim um Deus que prometeu a vida eterna, que me deu salvação, e você vai poder declarar a tua vitória. Reflita comigo, quando Moisés chama um homem de cada uma das 12 tribos de Israel e fala para estes homens: eu estou escolhendo vocês hoje para irem ver a terra que Deus nos prometeu, a terra prometida por Deus. Esses homens saem da presença de Moisés com uma missão: vão ver a promessa que Deus nos deu, vão testemunhar a conquista que Deus estabeleceu para cada um de nós e para toda esta nação. E aqueles homens vão até a terra prometida, vão até além do Jordão, e lá eles veem uma abundância, uma frutificação. Vêm homens carregando cachos de uva nas suas costas, vem uma terra frutífera, abençoada. Mas vem também homens valentes, e aí eles voltam e apresentam o seu relatório a Moisés. Dos 12 homens, 10 olham para Moisés e dizem assim: Moisés, aquela terra é boa, mas não é para nós não. Aquela terra tem fruta, aquela terra tem bênção, aquela terra é produtiva, mas lá habitam gigantes. Nós nunca conseguiremos conquistar aquela terra. Eu quero lhe dizer, isso é o espírito de timidez que rouba a promessa. Porém, 2 homens, Josué e Calebe, dizem: é esta terra que eu quero para mim, é esta terra que eu quero para a minha descendência, porque aquela terra é uma terra prometida, é uma terra abundante, é uma terra onde habita o sobrenatural, e nós conquistaremos aquela terra, porque é uma promessa que Deus nos deu. E eu quero lhe dizer, você é tímido e se acovarda diante da promessa que Deus deu para você e você não quer conquistá-la? Ou você é corajoso, ousado, empoderado e sabe o que Deus destinou para você, o que Deus revelou para você, o que Deus tem para a tua vida, o que Deus tem para a tua família, o que Deus tem para toda a sua descendência? Tome posse daquilo que Deus já liberou na sua direção. Não seja covarde, não tenha espírito de timidez, não tenha medo. O Senhor é contigo e Ele permanecerá, e as suas mãos estarão sobre a sua vida. A promessa dEle se cumprirá. A promessa dEle é para todos aqueles que o buscam, o desejam e se entregam aos seus caminhos. Assim será sobre a sua vida, assim será sobre as nossas vidas, porque nós temos uma promessa, e a promessa é de capacitação, a promessa é de vivermos o sobrenatural, a promessa é de vivermos conquistas. E eu quero lhe dizer algo, e que você precisa aprender: não duvide
da promessa que Deus tem. Não duvide que a presença de Deus foi liberada para estar ao teu lado, para estar aos nossos lados, para que nós possamos ver e testemunhar toda a glória do Senhor nas nossas vidas e através das nossas vidas. Seja fiel, permaneça forte, íntegro. Não tire o foco da tua visão naquilo que o reino de Deus te prometeu. Permaneça focado, permaneça no caminho, permaneça na integridade, tenha ousadia, não seja tímido e declare a tua vitória. A timidez é a antítese da ousadia. Seja ousado diante do Senhor, seja ousado diante de Deus, seja ousado diante daquilo que você quer para você, porque Deus é Deus, Ele pode todas as coisas e Ele pode transformar o que não existe em algo palpável para que você e para que nós possamos ser abençoados. Eu queria hoje também te dizer que o medo, ele vai nos conduzir a emoções secundárias. E eu vou falar algumas emoções secundárias para que você possa esquadrinhar o seu coração, para que você possa esquadrinhar a sua vida. E que se você se identificar com algumas dessas emoções secundárias, você possa pedir para Deus tratar a sua vida. Preste atenção, o medo é uma emoção primária. Ela acontece primeiro. E este medo desencadeia outras emoções e outros sentimentos na nossa vida. Quando nós cuidamos do medo, quando nós somos restaurados pelo medo, as outras emoções secundárias vão deixar de existir. Você compreende isso? E eu vou falar algo que você vai começar a entender como funciona na sua vida. Por exemplo, uma pessoa que vive aflita, as aflições deste mundo, as aflições que nós sofremos diariamente, constantemente, elas têm origem no medo. Nós temos medo de algo e este medo nos causa aflições, nos causa angústias. Uma pessoa que vive aflita e angustiada, ela precisa identificar onde que está a raiz do medo que promove isso nela. Existem pessoas que estão hoje aflitas e angustiadas porque tem medo de passar fome, tem medo de faltar dinheiro em casa. E aí elas vivem um tormento secundário por causa do medo primário. Se ela não combater o medo do fracasso financeiro, o medo da necessidade financeira, as suas angústias não vão passar. Vocês compreendem isso? Vocês entendem isso? Aí uma pessoa que vive aflita, angustiada, porque possui o medo, ela vai desenvolver na vida dela o imediatismo. Ela quer as coisas agora, por medo de não conseguir fazer amanhã. Ela quer aquele desejo de possessão agora, de resolver agora, com medo da manhã não dar mais tempo. Aflições, angústias, imediatismo. Ciúme. Ciúme é medo. Eu tenho medo de perder, então eu tenho ciúme daquilo. Quem tem medo de perder, tem ciúme. Quem tem medo de perder desenvolve ciúme doentio, por medo de perder. Inveja. Eu tenho medo de não ser igual. Eu tenho medo de ser rejeitado por não possuir o que uma outra pessoa possui, de ser o que outra pessoa é. Hoje é dia de você lançar os seus medos fora. Hoje é dia de você reconhecer que você não precisa ter medo. Nós não precisamos ser o que outra pessoa é. Deus nos fez indivíduos. E indivíduos que somos, cada um de nós tem o seu jeito de ser, o seu jeito de agradar, o seu jeito de ser feliz, o seu jeito de expressar amor. Você é o indivíduo.
E por ser um indivíduo, você tem uma identidade exclusiva que Deus te deu. Amém? Você pode dar um glória a Deus e deixar de ter medo das pessoas não gostarem de você, porque você foi chamado para viver um tempo de vitória, um tempo de conquista, um tempo de júbilo, um tempo em que o sobrenatural vai lhe acompanhar. Preste atenção, existem pessoas que têm vergonha, e a vergonha é o medo. A pessoa, ela tem vergonha dela mesma, porque ela se rejeita. Eu sou feio, eu sou bonito. Eu queria contar algo para você, se minha mãe estiver assistindo, ela vai lembrar. Eu tinha 14, 15, 16 anos, e eu tenho 1,92 m, eu sou alto. E naquela época, lá em Pitangueiras, eu pesava cerca de 65, 70 quilos. Eu era magro, eu era magrelo. E as pessoas me viam na rua e me chamavam dos mais diversos apelidos: pau de vira-tripa, poste, pau que troca lâmpada de poste. Porém, eu nunca deixei que aquilo fosse vergonha, que entrasse no meu coração, ou que representasse um medo de não ser aceito, uma rejeição na minha vida. Hoje é dia de você lançar fora todo nível de medo, de vergonha, de rejeição que você sente. Seja uma rejeição natural, seja uma rejeição sentimental, seja uma rejeição de algo que te aflige por medo. Lance fora tudo. Deus está te tocando hoje para que você possa dizer: eu sou um vitorioso, eu sou um conquistador, eu não tenho medo, e eu lanço fora todo o medo da minha vida. Vá tomando posse dessa palavra para a sua vida, porque a vida não foi nos dada para termos medo. É isso mesmo, pastor Marcel, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Nós vamos chegar lá daqui a pouco e nós vamos ver que Deus me amou, que Deus te amou, para que nós possamos lançar fora o medo. Nós somos amparados pelo amor de Deus. Ele está ao nosso lado, do nosso ladinho, para vivermos conquistas, para vivermos o sobrenatural, para termos a certeza de que o nosso destino será de vitória, e que nada que o mundo falou, que nenhum decreto que o homem estabeleceu para as nossas vidas, nos levará a perdermos este amor de Deus. Olha só, existem pessoas que vivem nervosas, irritadas, traumatizadas e iradas, porque têm medo. Olha, preste atenção. Eu acho que todos nós já passamos por situações que ficamos nervosos porque tivemos medo. Imagine um homem que perde o emprego e que ele tem medo das consequências do desemprego. Aí ele chega em casa. Ele vai chegar em casa como? O medo vai fazer com que ele fique nervoso, irritado, irado. O medo é um sentimento primário que vai gerar uma consequência. E eu preciso te dizer, você tem vivido nervoso, irritado, irado? Ache onde está a raiz de amargura no medo que tem te levado a estar nervoso, irritado e irado, para que você possa corrigir este medo e te trazer um novo tempo de Deus na sua vida. Hoje você vai ser liberto de todos os teus medos. Teimosia é medo. A pessoa é tão teimosa porque ela tem medo de mudar. Quando a gente olha para uma pessoa, e ontem foi um testemunho tremendo da Beatriz, né? A Bia ontem deu um testemunho que ela era teimosa, que ela era turrona, que ela era birrenta. Se a Bia estiver me ouvindo, se manifeste aí, Bia. Por quê? Porque muitas vezes ela tinha medo de encontrar a Bia amorosa,
Muitas vezes ela tinha medo de encontrar a Bia temente a Deus. A teimosia pelo medo de mudança fazia com que ela vivesse uma falsidade na vida dela, uma falsidade que ela se fazia de má, se fazia de ruim, para dizer: do meu jeito, eu quero ser assim. Testemunho dela, lindo, maravilhoso. Agora, o dia que ela foi amparada por uma discipuladora, o dia que ela recebeu a palavra de Deus, e ela se sentiu firme, segura, empoderada, capacitada, ela disse para ela mesma: eu não preciso continuar sendo essa mulher teimosa, essa pessoa teimosa que sofre e faz os outros sofrerem. Eu posso me transformar numa nova pessoa, numa nova criatura, para ver a manifestação do poder e da glória de Deus. E aí ela lançou o medo fora e aceitou a sua transformação. E ela se libertou da síndrome de Gabriela: nasci assim, serei assim, morrerei assim. Nenhum de nós precisa continuar sofrendo. Nenhum de nós precisa continuar gemendo nas nossas emoções. Nós precisamos encontrar a origem dos nossos medos para podermos romper no sobrenatural, para rompermos uma transformação, para rompermos algo nas nossas vidas. Existe o sentimento de fuga, o sentimento que nos faz mentir, o sentimento que nos faz dar aquela escorregada, escondermos a verdade. Preste atenção: quando nós temos medo, nós mentimos. Quando nós temos medo das consequências, nós escondemos a verdade, nós omitimos as verdades, omitimos os fatos, porque nós temos medo. Quando Adão e Eva pecaram, eles se esconderam, porque tiveram medo. Quando nós temos medo, nós escondemos as verdades, nós escondemos quem nós somos, nós escondemos a nossa natureza errônea, a nossa natureza pecaminosa, porque nós temos medo. Veja bem, nós precisamos compreender que Deus é um Pai amoroso, e todo Pai amoroso, Ele está preparado para nos corrigir, mas nos corrigir em amor, para nos corrigir em carinho, em zelo, em cuidado. Se nós tivermos medo de Deus, nós iremos nos esconder de Deus. Eu quero lhe dizer algo: talvez muitos de nós tivemos uma educação punitiva, uma educação corretiva, uma educação firme, dura, que nos foi imposta por medo. E hoje nós associamos esses medos da educação que nós tivemos no nosso relacionamento com Deus, no nosso relacionamento com o Senhor. E quando nós erramos, quando nós pecamos, nós ficamos com medo da presença de Deus, com medo de nos apresentarmos diante de Deus, com medo de falarmos para Deus: Senhor, eu pequei, eu errei, eu estou me escondendo da tua face. Mas eu quero lhe dizer, hoje o Senhor irá fazer uma obra na sua vida, para que este medo seja lançado fora, e que você possa compreender que Ele é o único que pode te ajudar com a presença dEle, para que você seja sarado, curado e restaurado. Sabe por quê? Quando nós temos medo, o medo distorce a nossa visão. Nós não conseguimos compreender o que é real e o que não é real por medo. Quando nós olhamos para o exemplo, da tempestade que assolou um barco com os discípulos, e Jesus vem andando sobre as águas até o barco, os discípulos olham para Jesus e falam: é um fantasma, porque eles estavam com medo. O medo muitas vezes
não vai fazer com que nós enxergamos as bênçãos que nós temos da nossa direção, porque nós não cremos. O medo rouba o destino, o medo rouba a promessa, o medo nos inibe da promessa que nós temos. E olhe só, aquele que não teve medo andou sobre as águas, aquele que não teve medo rompeu a sua fé e foi até Jesus caminhando sobre o mar. Eu lhe pergunto, você vai ficar no barco com medo? Ou você vai romper o medo para poder andar sobre as águas? Viva, creia, exercite a sua fé, entregue o seu medo para o Senhor, entregue o seu medo para que a promessa de Deus possa se cumprir na sua vida. As aflições deste mundo, as angústias, as ansiedades precisam estar na nossa fé, e nós precisamos compreender que Hebreus 11:1 fala: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O medo não pode roubar a nossa fé, o medo não pode roubar o nosso destino, o medo não pode nos limitar a vivermos o sobrenatural. Você foi chamado para viver uma vida abundante. Não deixe que o medo gere consequências traumáticas na sua vida. Não deixe que o medo lhe afaste da presença do Senhor. Quando nós temos medo de Deus, nós nos afastamos dele. E eu queria contar uma experiência que talvez você já ouviu eu contando, mas que vale a pena a gente ouvir de novo. Eu, nos últimos 2 anos, engordei cerca de 16, 17 quilos. E eu recentemente procurei um endocrinologista para que ele pudesse me fazer um check-up e me apresentar uma solução para que eu pudesse perder peso. E ele me receitou o que eu já sabia: você precisa fazer atividade física, você precisa cuidar da sua alimentação e você precisa evitar determinados tipos de comida. E eu vou te dar um remedinho para que você possa aumentar o teu metabolismo. Ok. E aí ele falou: você volte daqui a 3 meses, porque eu quero te ver novamente. E daqui a 3 meses a gente volta a conversar. Maravilha. Comecei o 1º mês, o 2º mês, o 3º mês, fiz tudo certinho, praticava esporte, moderei a comida, mas ao final de 3 meses eu fui me pesar e o meu peso era o mesmo peso, eu não havia mudado o meu peso. Eu olhei para mim mesmo e tive medo, olhei para mim mesmo e tive vergonha, olhei para mim mesmo e fui tímido, e eu não voltei no médico. Eu não voltei no médico porque eu falei: eu não vou lá para que ele me dê um pito, para que ele me dê uma advertência, para que ele me dê um sabão, uma lição de moral. Eu quero lhe dizer que muitas vezes nós nos afastamos de Deus, porque nós assumimos compromissos com o Senhor e não damos conta de cumpri-lo, não temos resultado satisfatório. Talvez você já se viu prometendo para Deus que não vai mais pecar, que não vai mais errar, que não vai ter mais medo. Talvez você já prometeu para Deus que vai ser fiel, que você vai ser íntegro, que você vai ter honra, fidelidade, e você não conseguiu cumprir. E aí você se afasta de Deus por medo, achando que Ele vai te punir, te exortar. Eu quero lhe dizer algo que você precisa aprender: Deus é o único que jamais vai lhe punir, que jamais vai lhe exortar, porque Deus tem um amor por cada um de nós. E quando nós nos achegamos a Ele,
com o coração arrependido, com o coração entristecido. Ele nos sara de todos os nossos pecados, de todas as nossas transgressões e livra-nos de todos os nossos medos. Nós precisamos compreender que para rompermos os nossos medos, nós precisamos compreender, primeiro, a paternidade de Deus nas nossas vidas. Segundo, saber que Deus é soberano, que só dele, para ele e por ele são todas as coisas. A soberania de Deus nos leva a crermos que nós temos o direito e uma vida abundante, a sermos capacitados, empoderados, tratados para rompermos e vivermos o sobrenatural. É isso que nos garante a certeza do poder e da autoridade que Deus nos instituiu. Nós precisamos também crer que Deus nos protege de sobremaneira, que os seus anjos terão ordens ao nosso respeito, para que nós sejamos poupados de todos os males. Aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, aos seus anjos te darão ordem para que você seja livre, liberto, sarado, curado e protegido de todos os seus males, por todos os caminhos em que você andar. Nós precisamos tomar posse da promessa que nós somos escolhidos pelo Senhor. E por último, eu quero lhe dizer: tome posse e aprenda que você não precisa ter medo, porque você não vive mais por vista, você está caminhando por visão. Não são seus olhos naturais que te guiam, não são seus olhos naturais que olham para a dificuldade, mas você precisa compreender que você precisa exercitar os seus olhos da fé, que te levarão a um nível sobrenatural, que te levarão a um nível de conquista, que te levarão à promessa que Deus tem para a tua vida, e só quem toma posse se manifeste. Meu querido, esta é a palavra de hoje para você. Eu quero lhe dizer que os medos que existiam na sua vida cairão por terra. Deus é Pai. E quando nós compreendemos que é a presença de Deus que afasta o medo, que é a presença de Deus que nos mostra o amor que Ele tem por nós, nós compreendemos que é por Deus, pelo amor, que lança-se fora todo o medo das nossas vidas, e nós somos chamados a vivermos um novo tempo, um novo destino, o sobrenatural, a conquista. Não tenha medo do amanhã, não tenha medo que os seus traumas irão se repetir, não tenha medo. Deus é contigo, Deus é por você, e Ele fará de você um vitorioso, e os seus medos serão testemunho do poder, da autoridade e da glória que Deus tem para derramar na sua vida. Tome posse, seja empoderado, seja capacitado, seja alguém que não tenha timidez, porque o espírito de timidez, o espírito de covardia, o espírito de medo não tem poder sobre a sua vida. Assim será em nome de Jesus, e você vai poder dizer: eu sou mais do que vitorioso, eu sou livre, eu sou liberto, eu fui chamado para viver um novo tempo, eu tenho o selo da promessa na minha vida, pautado numa aliança não firmada com homens, mas firmada com Deus, porque Ele me honra, porque Ele me capacita, porque Ele me traz à existência o sobrenatural, porque um dia eu tomei uma decisão de ter Jesus como meu único e suficiente Salvador. Se empodere da aliança, se empodere da graça de Deus, se empodere
requer da presença do Senhor, para que você seja um homem e uma mulher cheio da sua presença, cheio da sua autoridade e com um destino que homem nenhum, que o mundo jamais poderá roubar de você, um destino de vitória, um destino de conquista, um destino de bênção, porque o nome do Senhor será exaltado através do teu testemunho, será exaltado através da tua vida, será através do destino que você tem, que o mundo reconhecerá o poder e a autoridade de Deus. Que o Senhor possa te abençoar e que nós possamos engrandecer ao nome desse nosso Deus dia após dia. Assim será na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Feche os seus olhos. Eu queria que você pudesse agora apresentar ao Senhor os teus medos, que você pudesse identificar quais são os seus medos secundários, as suas emoções e sentimentos secundários que te levaram ou te levam a ter medo, e você pudesse encontrar as raízes de medo que você tem, para que Deus possa trabalhar isso no teu coração, nos seus sentimentos, que isso seja retirado, para que o Espírito Santo de Deus possa encher e transformar a tua vida. Assim seja, em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar por você. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai, nós nos levantamos agora com uma voz que clama, meu Pai. Senhor, é típico do homem ter medo, é típico do homem ter receios, é típico do homem termos timidez, Senhor. Mas hoje eu me coloco diante de Ti e te peço, esquadrinhe os nossos corações, tira, meu Pai, toda a raiz de medo, tira, Senhor, de cada um de nós todo tipo de sentimento que possa nos paralisar, que possa, Senhor, nos escravizar no passado, nos traumas, nas paranoias, Senhor, nas patologias. Cura, Senhor, os nossos corações, cura, Senhor, o nosso sentimento, cura, Senhor, as nossas emoções, para que nós possamos romper e vivermos o Teu sobrenatural, porque é tempo chegado de capacitação, de empoderamento, Senhor, tempo de maturidade. Pai, o medo não nos assombrará mais, o medo não nos fará retrocedermos jamais, e nós viveremos, meu Pai, a Tua palavra profética de conquista, de vitória, a Tua palavra, Senhor, que nos assegura a vida, que nos assegura um novo tempo, um novo destino. Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, toque agora neste homem, nesta mulher, sara, Senhor, os seus sentimentos, as suas emoções, tira desta vida todo medo, assim seja, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que você possa, meu querido, romper todo medo que te assola, todo medo que te assombra, todo medo que te paralisa, e que você possa ser uma boca profética para declarar a tua vitória, para declarar a tua conquista, para declarar o teu empoderamento e dizer: eu tenho poder, eu tenho autoridade, e o medo não irá me vencer, e o medo não irá me derrotar. Existem pessoas que não lutam porque o medo já as derrotou antes mesmo de começar a luta. O medo é um decreto de derrota para aqueles que se sentem acovardados antes mesmo de lutar. Eu não vou ter tempo para falar, mas fica para você o exemplo de Davi, que diante do gigante foi para a luta, foi para a guerra e não teve medo, porque ele declarou: vou contra ti com o Senhor dos exércitos. Fica essa palavra para a gente poder encerrar hoje. Você não tem medo, porque o Senhor dos exércitos, o nosso Deus, está na nossa frente.
lutando, guerreando, nos protegendo, nos livrando de todos os males. E assim seja sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua descendência, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meu querido, minha querida, se você recebeu essa palavra, se for uma palavra de vida para você, compartilhe com alguém, compartilhe com uma pessoa que precisa ser abençoado, precisa ser abençoada. E amanhã nós continuamos falando do tema empoderamento. Nós estamos nos empoderando de palavras de vitória, de palavras de conquista, de meios que Deus nos estabeleceu para sermos abençoados. Você será poderosamente abençoado pelo Senhor. Você viverá dias incríveis e o Espírito Santo vai fazer a obra na sua vida, na sua direção, e você nunca mais será nem o mesmo nem a mesma, em nome de Jesus. Amém? Meu querido, minha querida, nos vemos amanhã às 19 horas para uma nova palavra. Eu te espero, seja bem-vindo, convide um amigo, esteja conosco. Amo você, amo sua vida, precisando de algo, estamos à disposição. Graça e paz. Shalom, shalom, shalom.